Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de Medicina da UFMS de Três Lagoas e eu tive a oportunidade de hoje estar ministrando uma palestra para vocês e por ser na área do meu curso, eu optei então por estar falando sobre o atendimento à população idosa no setor da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Para embasar a nossa conversa aqui sobre essa temática, a gente tem como respaldo a Política Nacional de Saúde do Idoso, que foi criada em 1999. Ela tem por objetivo garantir a promoção do envelhecimento saudável, a prevenção de doenças, a recuperação a partir do momento que o paciente apresenta já alguma comorbidade, alguma doença, né? E a reabilitação na medida do que for possível, de acordo com cada caso, cada paciente, né? Então, vamos entender um pouquinho como funciona na rede pública o atendimento à saúde. Nós temos algumas etapas, né? Eu vou dividir em etapas, mas assim, a unificação dela é que compõe todo o atendimento à saúde que é ofertado, né? Então, vamos começar ali com os agentes de comunidade de saúde. Talvez tenhamos até aí na turma alguém que já foi agente ou que, né, conhece alguém, um familiar que é agente de saúde. O agente de saúde, ele é o alicerce que as unidades de saúde possuem. Então, muitos podem ter dúvidas com relação à função do agente de saúde. Então, ele vai informar se está tendo consulta, quais são os horários, como que faz para marcar, como que está a solicitação de exame, se chegou o exame, pacientes que não têm a possibilidade de ir até a unidade de saúde, o que eu posso estar fazendo para solicitar uma visita médica, ou de um enfermeiro. Ele também tem a função de avaliar quais são as condições que aquela família vive, se tem alguma situação de risco, de vulnerabilidade. E está informando a enfermeira-chefe da UBS para que as medidas necessárias sejam tomadas. Depois disso, nós temos a recepção, que é onde nós vamos estar, que é a porta de entrada ali, né? Então, outras possíveis dúvidas podem ser sanadas na recepção, o agendamento, verificar se tem chegada de exame. Na triagem, nós temos normalmente um técnico da enfermagem ou um enfermeiro que vai estar coletando algumas informações, como altura, peso, pressão. Ali na próxima etapa nós temos o médico, que é responsável, né, pela consulta, vai fazer o exame físico, se necessário solicitar um exame laboratorial, vai estar prescrevendo a medicação. E depois nós temos a farmácia que vai estar ofertando os medicamentos que a rede de saúde pública possui, né? É claro que isso varia um pouquinho de cada região, então, assim, estou falando mais voltado na realidade de Três Lagoas, que é a que eu conheço, que eu tenho um pouco mais de vivência. Além dessa equipe, tem também o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde. Ele é solicitado quando tem uma necessidade daquela unidade de saúde. Então, digamos que lá na unidade de saúde do seu bairro está sendo necessário um nutricionista, está tendo muitos casos de obesidade, não tem uma necessidade de estar mandando para centros de referência. É uma situação em que o atendimento na própria unidade pode estar sanando esse problema. Então, o que a gente faz? Vamos acionar o NASF e ele vai ofertar o atendimento desse nutricionista. Tem outras situações? Tem. Se houver necessidade de um educador físico, se for de um psicólogo, então isso vai variando. E é bom a gente ter conhecimento desses direitos
e dessas ferramentas que o Serviço de Saúde Pública oferece, para que a gente possa questionar e solicitar ao médico, à enfermeira-chefe, para que esses serviços sejam ofertados na nossa comunidade. Com relação ao atendimento à saúde, a gente tem que falar de alguns pontos que têm se buscado mudanças, mas ainda é preciso reforçar algumas coisas. Então vamos lá. A consulta médica, por muito tempo, foi baseada no paternalismo. O que é isso? Quando eu ia numa consulta, eu informava meus sintomas, o que eu estava sentindo, ou eu ia para uma consulta de rotina, só para ver se estava tudo bem. E o médico, ele solicitava uma medicação ou o que eu deveria fazer. E o paciente aceitava passivamente tudo. A questão não é de ser relutante e de não aceitar. A questão é de você começar a participar das decisões tomadas. Por quê? Porque é seu corpo, é sua vida. Então a gente tem que estar consciente sobre o que está sendo decidido, né? Então, o que é que vem sendo fomentado nas consultas médicas ou até mesmo com a equipe da enfermagem? É que o paciente ele passe a participar, entender o porquê que está sendo administrada aquela medicação. Por exemplo, comecei a fazer um tratamento com um determinado medicamento, sei lá, para pressão, por exemplo. E os efeitos que esse remédio tem causado algum desconforto, enfim. Então, essa troca com o profissional da saúde é essencial, porque ele vai te informar do que pode acontecer com o uso daquela medicação e se não está sendo efetivo, quais são as trocas que podem ser feitas até encontrar um tratamento que se adeque melhor. Porque se eu faço um tratamento que me faz mal, a chance de eu abandonar o tratamento é muito alta, não é mesmo? Então, não é isso que a gente quer. Por isso que eu venho reforçar nesse ponto a questão a gente combater um pouquinho dessa questão do paternalismo, deixar de lado e começar a participar mais das consultas, das decisões médicas. Outro ponto é colaborar com as investigações minuciosas na entrevista. E aqui eu trouxe alguns pontos que as literaturas trazem que podem atrapalhar a busca de informações na entrevista. Então vamos lá, exemplo 1, medo. Se eu contar para o meu médico que eu passei mal sozinha e fiquei desmaiada por um longo tempo, vão me colocar no asilo e tirar tudo que eu tenho. Ou, meu cuidador pode me ameaçar se eu contar algo de errado. Essas são situações que podem ocorrer. O que eu quero deixar claro é que não é preciso ter medo. Por quê? Vamos falar nessas duas situações aqui, né? As coisas não acontecem assim tão atropeladas. Quando você é fidedigno com as suas informações na entrevista médica ou da enfermagem, busca-se algumas alternativas para que medidas tão drásticas não sejam tomadas. Exemplo aqui da questão do asilo. Então, o que pode ser feito para que esse paciente não tenha que ir diretamente para o asilo? Então, solicitar o acompanhamento de um cuidador, revezar com um familiar, o que pode ser feito? Então, assim, existem alternativas que são estudadas para que a gente consiga garantir uma melhor satisfação do paciente e também da família, né? Na questão do meu cuidador pode me ameaçar se eu contar algo de errado. Então, assim, o profissional da saúde, ele tá ali para buscar o melhor para você. Então, se tem algo de errado que possa ser contado, é para esse profissional que você tem que contar a situação, o que vem acontecendo,
para que ele possa orientar e talvez até acompanhar a situação para que daí seja acionado algum sistema de assistência social de acordo com a necessidade do caso. Outro exemplo é a vergonha. Tenho vergonha de falar sobre algum abuso que pode acontecer, há muitos casos registrados com a população idosa. Ou tenho vergonha de falar sobre determinados assuntos, não é coisa para se pensar na minha idade. Então, novamente, eu venho fortalecer que todo e qualquer assunto pode ser abordado com o profissional de saúde, o médico ou a equipe, ou o enfermeiro. Eles têm na conduta profissional de resguardar as informações desse paciente. Então, assim, se sintam à vontade e seguros para comentar sobre as situações com os profissionais. Também não é chegando lá na recepção e falando para todo mundo, né? Então, vou buscar algumas pessoas, o médico, eu quero falar com o enfermeiro, que vão estar te auxiliando. Tem outro ponto que é o exemplo da negligência. Não preciso falar para o meu médico que eu tenho ficado esquecido ou que eu tenho perdido a visão, porque são coisas comuns da idade. Então, a gente precisa ponderar algumas coisas. Até que ponto isso está afetando ou não a sua vida. Esqueci a chave, não sei onde é que tá, eu tô procurando a chave, é uma coisa. Agora eu esqueci o fogão ligado lá, queimou a panela e tal. Existe um fator de risco aí. Então, assim, é interessante a gente, nas consultas, falar com o nosso médico sobre possíveis acontecimentos de esquecimento, de perda de visão, de audição, para que seja constantemente avaliado e ver se está tendo um prejuízo além do normal. E daí buscar uma terapêutica que possa estar te auxiliando, né? Como eu falei dessa questão de ser muito aberto com o profissional da saúde, alguns podem se sentir acuados algum caso, um eventual caso que tenha ocorrido de vazar informação, de mau atendimento, enfim. Então, nós temos aí a lei que está do nosso lado. Então, temos ali a lei número 10.741, que prevê a notificação compulsória de atos de violência praticados contra idosos no atendimento de estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados. Mas você pode pensar, mas já fez violência? Em que aspecto, em que situação que você está abordando isso? Então, vamos lá. O que é considerado violência, né? Considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico. Então, por exemplo, vazar uma informação vai me causar um sofrimento, uma informação que eu gostaria que fosse limitada ao conhecimento de algum profissional só, pode me causar um sofrimento psicológico. Então, é considerado violência e deve ser denunciado. E qual que é o papel do profissional da saúde em caso de violência? Caso possa ter ocorrido dentro da própria instituição ou fora, ali na residência, então a lei prevê que os profissionais de saúde ou a instituição devem comunicar os casos de abuso. No caso do idoso, a denúncia deve ser registrada no Conselho do Idoso, que talvez na cidade não tenha a esfera municipal, mas pode existir a esfera estadual ou federal, e essa denúncia deve ser feita. Pode ser feita no Ministério Público ou na própria delegacia de polícia. E daí eu falei ali, né, que é dever deles comunicar, né? Na verdade, eles vão fazer uma notificação. Então, a notificação ela é um poderoso instrumento de política pública porque ela vai ajudar a identificar quais são os problemas e designar investimentos, seja no núcleo de vigilância, de assistência, para que a gente consiga solucionar os problemas que
estão presentes ali. Então, talvez você me pergunte, tá, Jaque, e se eu sei de algum caso, de um vizinho, de um amigo, de um familiar que tem suspeita de estar sofrendo algum tipo de violência, o que eu posso estar fazendo, eu como cidadão? Então, nós temos à nossa disposição o Disque 100, que você pode ligar para fazer essa denúncia. Você tem também todos os núcleos que eu havia falado antes, né, do Conselho de Idoso, Ministério Público, Delegacia, para estar fazendo essa denúncia, né. Com relação a tudo que eu vinha falando até agora, dos objetivos da Política Nacional do Idoso, dos pontos a ser enfrentados nas consultas, para que a gente busca tudo isso? Então, respostas frente aos desafios do processo de envelhecimento. Por quê? Porque a gente quer garantir uma melhor qualidade de vida para o idoso. Por exemplo, às vezes, uma perda da audição que não é relatada, inicialmente não interfira muito, mas com o avançar do tempo e a progressão dessa perda da audição, o idoso pode começar a ter perda da qualidade de vida. Então, por exemplo, no almoço de família, o pessoal está conversando, está rindo e você não consegue entender, então você começa a se sentir excluído daquela relação. São coisas assim, pontos que aos poucos vão dificultar muito a vivência e as relações dos idosos. Por isso que nós precisamos informar para tentar buscar a melhor alternativa de garantir a qualidade de vida. Então, se eu informo meu médico, se eu informo a enfermeira da unidade de saúde que eu vou a respeito das alterações que eu venho tendo, como perda de memória, de visão, de audição, dificuldade no caminhar, o que eu ganho com isso quando eu informo e eles buscam uma alternativa para um tratamento? O paciente que segue essas orientações vai ter o quê? Garantia da independência, não vai precisar de uma pessoa para estar lendo para ele, algo que ele não consegue por perda de visão, vai conseguir se locomover com maior facilidade. Tudo isso que vem sendo falado também vai fazer com que esse indivíduo, essa pessoa, tenha uma maior participação. Então, mais participação lá na consulta? Não, mas ele vai começar a ter uma participação na vida comunitária, familiar, então ele vai participar das atividades, das conversas, isso é muito importante, muito bom. Ele vai ter uma maior atenção ao cuidado, vai se dedicar mais ao autocuidado, isso é muito importante a gente desenvolver. Além disso, vamos ter a autorrealização, porque como ele não depende muito ou exclusivamente de uma pessoa, então ele consegue fazer as ações por conta própria. Esses são pequenos pontos que somados vão causar um efeito de autorrealização. E por fim, não menos importante, a gente vai estar garantindo a dignidade dessa pessoa, desse indivíduo. Bom, talvez você me pergunte o que eu posso fazer para manter a independência e a vida ativa no desenvolver do envelhecimento, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua necessidade, mas eu trouxe aqui alguns pontos que a gente pode estar seguindo para ter um melhor envelhecimento, conseguir manter aí essa independência. Então, podemos estar buscando a prática de atividade física, uma inserção na comunidade, fortalecer vínculos familiares, de amizade, lazer e sociais. E talvez você se pergunte também, como que eu faço para fortalecer as políticas de prevenção e promoção de saúde, especialmente aquelas voltadas para idosos? Então, o que eu posso fazer? Como cidadão, a gente pode estar participando dos conselhos municipais de saúde, nós podemos cobrar dos gestores e, muito importante também, buscar eleger representantes, seja em esfera municipal, estadual, federal,
que tenham por objetivo uma atenção maior voltada ao setor da saúde, principalmente para idosos. E então, como que eu vou fazer para manter ou melhorar a minha qualidade de vida com o envelhecimento? Optar por hábitos saudáveis, seja na questão alimentar, né? Fazer atividade física, eu já tinha falado lá, então a gente reforça, né? Pode ser uma caminhada, pode fazer uma zumba, enfim, o que te agrade, o que esteja dentro das suas possibilidades e necessidades. Exercitar a mente, ler livro, jornal, revista e ir regularmente ao médico para estar informando se eu estou tendo uma melhora ou uma piora no meu quadro de saúde, o que está melhorando, o que está piorando, que tratamento que pode estar dando certo, se o tratamento está dando errado, o que o médico pode estar fazendo, enfim, buscar alternativas, né? Bom, aqui estão as referências que eu usei para a palestra de hoje com vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência, por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, fortalecido o conhecimento a respeito dos seus direitos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode falar. Tem aqui meu e-mail, pode mandar mensagem no e-mail. Eu estou no grupo também da UMI. Pode entrar em contato lá que a gente tenta sanar as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo dia.